O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre, em legítima defesa. Luiz Gama. Nossa, mas isso é muito radical. Não podemos deixar de levar em consideração que toda a população letrada que defendia a abolição, o Luiz Gama era o único que tinha sido escravizado. Temos que considerar também a circunstância em que esta frase foi dita. 4 escravizados mataram seu senhor e foram linchados pela população. A mesma população que condenava o assassinato dos senhores não se indignava com o tratamento cruel e desumano que era dado aos escravizados. E é dessa forma que eu quero começar a trabalhar com vocês a parte 2 da trajetória maravilhosa desta pessoa que foi o Luiz Gama. Ele também disse o seguinte, vejam bem. Em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem, o estigma de um crime. Este é o Luiz Gama, este advogado que, através de métodos pouco ortodoxos, libertou uma série de escravizados no território brasileiro. Luiz Gama inaugurou a imprensa humorística e, com seu jornal Diabo Coxo, ele expõe de forma escancarada os preconceitos que existiam na sociedade brasileira. Com todos os conhecimentos jurídicos que ele adquiriu, ele começou a advogar, a defender escravizados. Ele fez uso das fragilidades das leis brasileiras. A gente tem a Lei Feijó, que proíbe o tráfico negreiro e que diz que todos os africanos que entrassem em território brasileiro seriam homens livres. O que é que Luiz Gama começa a fazer? A defender esta população que foi escravizada de forma ilegal. A Constituição brasileira ainda dizia que os açoites e as marcas de ferro eram proibidas. Então Luiz Gama passa a defender esses escravizados. Ele não era o único, mas era ele quem pegava as causas impossíveis. E com toda uma formação jurídica, ele conseguia fazer com que essa massa populacional acabasse sendo liberta. A casa do Luiz Gama vivia cheia de gente faminta, faminta por liberdade. Com uma metodologia sofisticada e uma inteligência acima da média, ele defendia toda essa população e ganhava a maioria das causas. Era amado e odiado. Recebeu ameaças de morte. Foi acusado de ser um agente do socialismo e foi pressionado. Ou você para de defender essa população, ou você será demitido. O cargo que o Luiz Gama tinha na Secretaria de Polícia dava a ele a tranquilidade financeira para defender os escravizados de graça. Mas isso desagradava a elite. Desta forma, ele foi demitido. Ele usou a demissão em proveito próprio. Além de levar aos jornais a sua demissão, ganhando grande visibilidade, ele ainda fez uso do jornal para mostrar toda a sua competência e capacidade jurídica. Então, os casos eram relatados nos jornais, os casos que ele defendia, mostrando o quanto ele era habilidoso na defesa de causas impossíveis. Um homem com uma inteligência fora do comum, que escancarava o erro de magistrados diplomados na faculdade que ele foi impedido de estudar. A fama de Luiz Gama extrapolou o território paulista e foi pelo Brasil inteiro, inclusive na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. E lá ele teve contato com André Rebouças, um engenheiro que tinha contato com a família imperial, José do Patrocínio, farmacêutico, jornalista extremamente carismático. E o Luiz Gama, no campo
campo jurídico. E os três formavam um trio devastador na defesa da causa da abolição. E o Luiz Gama tinha um grande sonho, o sonho de um Brasil sem reis e sem escravos. Luiz Gama viveu uma vida de privações e de superações. Foi o homem negro mais importante do século XIX. Morreu aos 52 anos de idade, vítima de diabetes. Mas teve toda uma vida de luta dedicada à causa abolicionista. E a morte deste homem reuniu, dentro de um mesmo local, diversos grupos populacionais, brancos e negros, pobres e ricos, todos reverenciando a forma ética e responsável como Luiz Gama viveu. E os negros fizeram questão de levar a alça do caixão, porque afinal de contas, ele é considerado como patrono da abolição da escravidão. E foi um dos homens que mais lutou para que essa mão de obra não fosse mais utilizada no território brasileiro. Existe uma ideia de que a nossa abolição veio através de uma princesa que assinou uma lei urbana. Na prática, a abolição da escravidão, ela veio em função da luta destes homens que, contrariando tudo e todos, lutaram bravamente para impedir que esta forma de trabalho absolutamente desprezível continuasse a ser mantida no território brasileiro. Quando a princesa aparece e assina a lei, ela, em primeiro lugar, vai regulamentar uma situação que já existia no território brasileiro. Porque por conta de pressões externas e por conta, acima de tudo, da luta do grupo populacional que foi escravizado, a escravidão aqui no Brasil, quando a princesa Isabel assinou a lei, ela era residual. E se não bastasse isso, não houve nenhuma medida para a inclusão dos ex-escravizados no universo econômico do território brasileiro. E este grupo populacional continuou a ser discriminado e marginalizado. E até hoje a gente vive essa situação. 75% dos homicídios brasileiros ocorrem sobre a população negra. Mas até hoje nós temos todo um movimento que luta contra toda e qualquer forma de discriminação.